Uma introdução ao livro de Marcos. Marcos deve ter se tornado seguidor de Jesus quando ainda era jovem e morava com sua mãe em Jerusalém. Pelo visto, os primeiros cristãos usavam a casa de Marcos como locais de reuniões. Parece que Marcos não teve muito contato com Jesus, mas ele teve bastante contato com os apóstolos Pedro e Paulo, e também com Barnabé, que era seu primo. Ele teve o privilégio de ajudar Paulo e Barnabé em seu trabalho missionário. Ele viajou para lugares bem distantes, como Babilônia e Roma. Foi lá em Roma, entre os anos 60 e 65, que Marcos escreveu sua história sobre a vida de Jesus. Seu livro foi o terceiro evangelho a ficar disponível para as congregações daquela época. Quase tudo que Marcos escreveu aparece nos outros evangelhos, mas ele conta detalhes que mais ninguém registrou. Ele explica algumas expressões e costumes que os romanos e outros não-judeus teriam dificuldade para entender. Assim, fica claro que Marcos escreveu seu livro pensando nos que não eram judeus, principalmente nos romanos. A maior parte das informações do livro de Marcos deve ter vindo de Pedro, que presenciou quase todos os fatos que Marcos registrou. Isso deve ter ajudado Marcos a descrever bem os sentimentos e as ações de Jesus. O livro de Marcos tem 16 capítulos e é o menor dos 4 evangelhos. Os acontecimentos registrados nesse livro ocorreram entre os anos 29 e 33. Os capítulos 1 a 10 começam com o ministério de João o Batizador e com o batismo de Jesus. Depois, Marcos conta os detalhes sobre o ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio. Esse capítulo fala da escolha dos 12 apóstolos, dos milagres de Jesus e do carinho que ele tinha pelas pessoas. Os capítulos 11 a 15 falam da última semana de Jesus na Terra, incluindo os eventos que levaram à sua morte. Você sabia? É provável que o jovem que fugiu deixando sua roupa para trás tenha sido o próprio Marcos. O último capítulo mostra que as primeiras pessoas a saberem que Jesus tinha sido ressuscitado foram 3 mulheres fiéis. Ao ler o Evangelho de Marcos, veja como Jesus mostrou que tem poder sobre as doenças, a morte e as forças da natureza. Como ele tinha carinho pelas pessoas e se preocupava com elas, e como ele foi zeloso em cumprir a vontade de seu Pai. Tudo isso dá uma ideia de que tipo de rei Jesus será no reino de Deus. Essa foi a introdução do livro de Marcos.